Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador do trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Vamos retomar, né, o nosso caminho aqui para chegar até o Ministério Público que temos hoje. Então, retomando ali, né, na Constituição do Império, a gente tinha ali previsto no capítulo do Senado que no juízo dos crimes, cuja acusação não pertence à Câmara dos Deputados, acusará o procurador da Coroa e Soberania Nacional, né? Aqui a posição do Ministério Público como acusador público. Também comentamos já ali no primeiro bloco que na Constituição Republicana de 1891 o Procurador-Geral da República era escolhido, né, dentre os ministros do STF, corte na qual o PGR iria atuar, inclusive na propositura de revisão criminal. E agora uma Constituição que é importante para nós, a Constituição de 1934 institucionalizou o Ministério Público com um capítulo específico, ali o capítulo 6, já ali numa redação de alguma forma similar que temos hoje, nos órgãos de cooperação nas atividades governamentais, né? Então ali previu-se a criação de uma lei federal para criar o Ministério Público da União no Distrito Federal e nos territórios e leis locais que organizariam os Ministérios Públicos do Estado. A escolha do PGR com aprovação pelo Senado e garantia de vencimentos iguais aos ministros da Corte Suprema, sendo, porém, demissível ad nutum, né? Então a gente já vê aqui alguma equiparação que a gente já viu que tem uma natureza histórica, né? Essa equiparação entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, né? Desde as magistraturas romanas a gente já viu isso, mas aqui a gente não tinha ainda uma certa independência porque a demissão era ad nutum, né? Foram fixadas algumas garantias ao Ministério Público Federal. Nesta Constituição também foi prevista a organização do Ministério Público nas justiças militar e eleitoral e também foi previsto a competência privativa dos estados para legislar sobre as garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público locais. Já a Carta, a Constituição de 1937 vai representar ali um retrocesso, né, indicando o Ministério Público que tinha uma posição institucionalizada, agora passa novamente a não ter mais uma previsão institucional, apenas sendo mencionado que o PGR seria escolhido dentre as pessoas que tivessem os requisitos exigidos para ser ministro do STF, e ali na Carta 37 também se prevê a competência do STF para processar e julgar originariamente o PGR nos crimes comuns e de responsabilidade, e tratou de instituir a participação dos Ministérios Públicos, do Ministério Público nos tribunais por meio do chamado Quinto Constitucional. A Constituição de 1943, então, volta a dar importância ao Ministério Público do Trabalho como instituição, conferindo título próprio ali nos artigos 125 a 128. Além disso, a Constituição de 46 trata de cometer ao Ministério Público a representação da União, que é uma coisa que lá na frente, né, na Constituição de 88, a gente vai ver que deixa de existir com a criação da Advocacia da União, mas até aqui era o Ministério Público que fazia as duas coisas. Além disso, a Constituição previu a organização do Ministério Público da União e dos Estados, bem como a escolha do Procurador-Geral da República dentre as pessoas que tivessem os requisitos para ser ministro do STF. E aqui a gente já começa a falar da fixação das regras de garantias para regras no início na carreira, além das garantias de estabilidade, de inamovibilidade e também a instituição do princípio da promoção de entrância a entrância, que continua sendo adotada ali nas justiças estaduais, né? Porque esse termo de entrância é uma divisão que a gente não usa na esfera federal.
hoje em dia, mas continua previsto ali e algumas regras dali se aplicam ao Ministério Público. Então, ali, durante a vigência da Constituição de 43, a gente vai ter aqui a prerrogativa, né, do membro do Procurador-Geral da República de representar a inconstitucionalidade de leis, além de ser ouvido nos pedidos de sequestro de verbas públicas. Então aqui a gente já começa a ver um Ministério Público que começa a tentar não só para a questão da acusação penal pública, né, mas também com o cuidado da ordem jurídica em geral. Além disso, houve aqui a separação para julgamento do Procurador-Geral da República, sendo que o Senado ficava competente por julgar crimes de responsabilidade e o STF por julgar o PGR em casos de crime comum. A participação do Ministério Público na composição dos tribunais permaneceu. Na Constituição de 67, a Constituição do golpe militar, a gente vai ter ali mais ou menos a manutenção das normas que já eram aplicadas ao Ministério Público do Trabalho, inclusive situando a instituição como uma seção no capítulo do Poder Judiciário, o que dava ali menos autonomia, né, ao Ministério Público. Além disso, a gente vai ter, de maneira geral, a manutenção de regras com a disciplina sendo aplicado ao Ministério Público a disciplina de aposentadoria e vencimentos da magistratura, uma coisa que a gente mantém até hoje, como a gente viu, tem razões históricas, né? Essa equiparação ela tem razões históricas. Além disso, tem também a manutenção ali em diversos dispositivos e espaços, mas basicamente mantendo o que a gente tinha no regime anterior. A Carta de 69, por sua vez, vai situar o Ministério Público dentro do Poder Executivo, né? Existe aí um debate sobre se esse ato é mesmo uma carta constitucional, mas o que interessa é que traçou aqui essa nova regra, colocando o Ministério Público dentro do Poder Executivo. Houve também um crescimento das atribuições do chefe do MPU, passando a ser nomeado e demitido livremente pelo presidente da República, né? No modelo aí mais de checks and balances que a gente mantém até hoje. E além disso, a Carta de 69, lá no artigo 94, cuidava da organização do Ministério Público da União, enquanto o artigo 96 cuidava da organização do Ministério Público nos estados. Ainda sobre a Carta de 69, o PGR tinha que ter os mesmos requisitos dos ministros do STF, mas agora incluindo a condição de brasileiro nato. Além disso, a Constituição de 69 retirou a exigência de aprovação do nome pelo Senado, mas manteve as regras de ingresso no concurso, na estabilidade, em relação à estabilidade e à inamovibilidade do membro. Em relação à inconstitucionalidade, a Carta de 69, né, estava previsto ali em normas esparsas, durante aquele período estava previsto em normas esparsas a possibilidade do PGR apresentar ação direta interventiva para a declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e para a execução de leis federais, ordens ou decisões judiciais. A representação do Procurador-Geral local para a intervenção nos estados e a iniciativa do PGR para requerer ao STF a declaração de inconstitucionalidade e a suspensão dos direitos políticos. Aquela divisão do Senado julgando o PGR em crime de responsabilidade e o STF julgando em crime comum vai permanecer aqui. Como havia no modelo anterior, o Ministério Público permanece sendo ouvido nos casos de pedido de sequestro de verbas públicas e também permanece a regra da composição do Ministério Público nos tribunais. Durante ainda essa última Constituição, sobreveio a Emenda Constitucional 7 de 1967, que deu nova redação ao artigo 96 e parágrafo único da Carta de 69, passando a admitir a existência de uma lei complementar de iniciativa do Presidente da República
que viria a estabelecer normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público Estadual. Essa modificação decorreu de uma forte atuação das associações do Ministério Público. Essa emenda também deu ainda mais poderes ao Procurador-Geral da República, né, como poder apresentar representação para a interpretação de leis ou atos normativos federais e estaduais. A Constituição, essa emenda também previu que o Conselho Nacional da Magistratura poderia avocar processos nos quais o PGR também deveria oficiar, além da possibilidade de oferecer pedidos de cautelares nas representações oferecidas pelo PGR. E aí chegamos na nossa Constituição atual, mas os detalhes do Ministério Público na Constituição atual vão ser o nosso objeto de estudo ao longo das próximas aulas. E passamos então a falar agora sobre a posição do Ministério Público nas modernas democracias ocidentais. Aqui neste livro, que eu já indiquei, o livro do Ministério Público do Trabalho, do Carlos Henrique Bezerra Leite, ele fala que o Ministério Público no mundo, hoje em dia, tem 4 tendências. Então, a primeira tendência vai ser essa tendência nos países de common law, cujos melhores exemplos são o exemplo inglês e o exemplo norte-americano. A gente vai falar muito sobre os sistemas inglês e norte-americano, porque lá estão as origens da nossa atuação no Ministério Público em direitos não penais, né, em direito do trabalho, e então as ações representativas de grupo, elas surgem lá. A gente vai estudar bastante esse modelo, né? Esse modelo é caracterizado por uma forte atuação na área criminal, é basicamente restrito a isso, muito pouca coisa fora disso, e o Bezerra Leite diz, né, que esse modelo funciona porque existe um alto nível de conscientização política e cultural daquela população, o que reduz a necessidade do Ministério Público de características providencialistas. É muito importante a gente perceber aqui essa confiança que o povo inglês, especialmente, colonizando os Estados Unidos, tem no Estado. O doutrinador italiano, né, o escritor Piero Calamandrei, naquele livro Crise da Justiça, ele aponta uma razão pela qual o inglês confia no Estado e o Estado confia no povo inglês, diferentemente de outros países em que o povo sempre desconfiou do Estado. Para Calamandrei, isso ocorre porque a Inglaterra esteve muito tempo sendo governada por um só rei, e esse só rei ele era um rei que era inglês, né? Claro, a gente teve um tempo da Inglaterra, como de Londres, por exemplo, como província romana, mas a Inglaterra passou muito tempo sendo governada por reis ingleses, diferentemente de Roma e da Itália, que tinha um espaço muito grande. Então às vezes você tinha reis de outros lugares, então o povo não confiava muito naquele rei que Roma tinha mandado, porque ele não era da região. Isso gerou um processo de desconfiança do Estado, e então o Estado desconfia das pessoas, as pessoas desconfiam o Estado, o que talvez seja uma parte do modelo que a gente adotou aqui, diferente do modelo inglês e do modelo americano. Para além disso, o modelo americano, a gente vai falar sobre isso das ações civis públicas, o modelo americano tem um forte sistema de órgãos sociais que assumem boa parte das funções que o Ministério Público assume aqui em funções civis, né? Então você tem grandes associações para questões de consumidor. Você tem, hoje já está mais desenvolvido no Brasil, a gente conseguir resolver esses problemas sem ser judicialmente, através de sites como Reclame Aqui, enfim, associações, formas de resolver esses problemas sem ser dentro do poder judiciário. Os americanos desenvolvem essa ideia há muito tempo, e essa é a razão pela qual o Ministério Público não precisa ter esse caráter providencialista no modelo americano e no modelo inglês. Neste modelo, portanto, dos países de common law, a gente vai ter a representative actions no direito inglês e a class action no direito americano, da qual nós vamos falar com bem mais profundidade quando formos falar de ação civil pública. E a segunda tendência são os países da Europa continental. A gente vai ter
Na França e na Bélgica, um Ministério Público organizado em magistratura, e na Alemanha, na Espanha e na Holanda, a gente vai ter um corpo de membros do Ministério Público que são integrantes do Poder Executivo, mas que têm garantias e prerrogativas semelhantes à dos magistrados. E aí, Bezerra Leite diz que também, como reflexo de um exercício pleno de cidadania, não se observa uma atuação significativa do Ministério Público nessa parte da tutela dos direitos meta-individuais. A terceira tendência é o caso italiano. Na Itália, a relação entre a magistratura e o Ministério Público, a magistratura judicante e a magistratura do parquet são mais próximas, né? O concurso é o mesmo, você faz um concurso e pode ir para um lado ou para o outro, mas na Itália também, na Europa em geral, o Ministério Público não tem uma função muito forte na tutela dos direitos meta-individuais. E a quarta tendência, e mais importante para nós, o modelo do sistema português, né? Que segundo Canotilho, ele tem funções tais como representar o Estado, exercer a ação penal, defender a legalidade democrática e defender outros direitos, outros interesses definidos em lei. Ainda em Portugal, né, agora em tempos mais recentes, o Ministério Público foi ganhando, né, mais atribuições, como a salvaguarda do meio ambiente, dos consumidores e do patrimônio histórico e cultural. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.